Distribuidoras ameaçam subir preço dos combustíveis por causa da MP do fim do mundo. E você vai ver também. Endividamento das famílias brasileiras cresce pelo terceiro mês seguido. Furto de energia bate recorde no Brasil. 3 torcedores são condenados à prisão por racismo contra Vini Júnior na Espanha. E ainda, cresce o número de pessoas que vão na academia de madrugada. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, a chamada MP do fim do mundo, enviada pelo governo ao Congresso, tem causado bastante polêmica. A proposta, restringe as compensações de crédito do PIS e do COFINS e, por isso, tem sofrido forte rejeição de vários setores da economia. Os distribuidores de combustíveis, por exemplo, ameaçam aumentar os preços caso a ideia avance. As distribuidoras de combustíveis estão avisando as respectivas redes de postos sobre aumento dos preços da gasolina. A partir desta terça-feira, segundo os sindicatos que representam os revendedores. O motivo do aumento seria os efeitos da medida provisória 1227, enviada ao Congresso na semana passada pelo Ministério da Fazenda, que restringe as compensações de créditos de PIS e COFINS e está sendo chamada de medida provisória do fim do mundo. O Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás calculou que a gasolina pode ter um aumento entre 4% e 7%, o que na prática deve dar entre 20 e 36 centavos. Já o diesel deve ter alta entre 1 a 4%, o que dá de 10 a 23 centavos de aumento por litro. O IBP projetou em 10 bilhões de reais o impacto total da MP somente nas empresas de distribuição de combustíveis. Os postos têm a liberdade de definir o preço final, então podem repassar totalmente a alta para o consumidor, segurar parte dela ou até recompor margem de lucro, aumentando ainda mais o preço na bomba. O presidente do Sincopetro, sindicato que representa os postos em São Paulo, José Alberto Paiva Gouveia, acredita que não haverá recomposição de margem, somente o repasse do aumento das distribuidoras. Dos 3 maiores postos do país, apenas o Ipiranga enviou um comunicado formal informando sobre o aumento da gasolina para a população a partir de amanhã. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retornou hoje a Brasília após cumprir a agenda em Roma, na Itália. E ele negou que a MP do fim do mundo terá impacto nos preços dos produtos e serviços. Vamos conferir então agora o que o ministro falou sobre o assunto. Não, nós estamos aproveitando essa semana, vamos aproveitar essa semana para explicar as medidas e diluir determinados questionamentos que não conferem com a intenção da MP, sobretudo no que diz respeito à exportação. Então, nós estamos preparando material, vamos tentar uma reunião dos empresariais, sobretudo nas confederações. Eu passei de sexta a domingo conversando com alguns líderes empresariais para esclarecer algumas das medidas, mas o foco da nossa preocupação, isso precisa ficar claro, o foco da nossa preocupação é que esse custo, nós estamos falando de gasto, esse custo subiu de 2019 para 2022, portanto, em apenas 3 anos, de 5 para 22 bilhões. Então, há alguma coisa acontecendo que precisa ser esclarecida em relação à sistemática. O que a Receita quer é fazer um sistema mais transparente. E para falar mais sobre esse assunto que interessa para muita gente, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado de hoje é o economista Renan Silva. Olá, Renan, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Eu agradeço o convite, satisfação poder atendê-lo. Renan, primeiro eu peço que esse assunto, que é relativamente novo, que você explique para as pessoas que nos assistem melhor do que se trata essa MP do fim do mundo e por que
ela está causando tanta polêmica? Olha, Kleber, primeiramente, quer dizer, a polêmica advém do fato que o setor produtivo, principalmente o manufatureiro, ele considera que não houve o diálogo, né, e que o setor foi pego de surpresa, né? Então, ou seja, nem os mais pessimistas achavam que haveria, né, alguma mudança nesse segmento, né? Uma vez que praticamente todas as empresas têm algum crédito a recuperar, e isso realmente afeta, realmente, vamos dizer assim, o fluxo de caixa das empresas de forma inesperada. Agora, é considerado que o objetivo central do governo é compensar a reoneração ou a ausência, né, a desoneração da folha de pagamento, que tanto, né, o governo alvejava, mas na medida que eles não conseguiu reonerar a folha, né, medida também que foi um paliativo lá em 2011 também, com relação à atividade econômica, à recessão técnica e depois a recessão no país, então, e que agora tentava se equacionar. Na medida que o governo não conseguiu equacionar a arrecadação por esse lado, então buscou-se uma outra fonte para o equilíbrio ali das contas, né? Fato, né, que está sendo tão cobrado ali por parte do governo, mas a questão é que, principalmente o setor de exportação, né, que tem aqueles créditos advindos ali da acumulação dos impostos, ou seja, quando o setor compra, né, um insumo para a sua produção, né, e paga, né, PIS e COFINS aí sobre essa compra, ele acaba acumulando alguns créditos que podem ser compensados sobre o pagamento de outros impostos. Então, isso para o setor realmente, inclusive o setor que está sustentando a balança comercial e também o PIB, né? Basta a gente olhar também para o agronegócio, que também é exportador. Então, é muito preocupante e isso realmente vai mudar ali a estrutura de custo das empresas. Você falou em mudar a estrutura de custo. E com relação a essa ameaça das empresas distribuidoras de combustíveis, de aumentar os preços, essa ameaça é precipitada ou ela se justifica? Outros setores, inclusive, podem fazer o mesmo? Olha, sim, a questão de ser precipitado ou não é que quando você anuncia, né, uma intenção, né, esse realmente vamos supor, é o princípio ali, né, dos gestores, né, dos gestores de empresas, das companhias e dos gestores em geral. Então, na medida que você tem essa possibilidade, quer dizer, os segmentos, os agentes da economia começam a se defender. Né? E como que isso é feito? Simplesmente subindo o preço. É uma forma de defesa, mesmo antes de se saber em detalhes, o setor começa a se precaver, ou então já criar uma espécie de colchão para algum impacto futuro. Eu considero que isso é um movimento normal, por isso que o diálogo antes da medida ele é muito importante, para que como o ministro colocou, né, se há algum atenuante, ele tem que ser colocado antes, porque os agentes vão tentar se proteger e a proteção, infelizmente, passa pelo repasse ao consumidor final, o que também já começa a preocupar sobre a pressão nos preços e da inflação também. Com certeza você pontuou muito bem, o diálogo é fundamental. Nós acabamos de conversar com o Renan Silva, ele que é economista. Renan, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, boa noite a todos, até a próxima. Grande abraço. Olha só, a gente continua falando de economia. O endividamento das famílias brasileiras cresceu pelo terceiro mês seguido. 78,8% dos lares brasileiros têm algum tipo de dívida. E os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. Há quase 2 anos não se viu um número tão alto de famílias com dívidas. É o que mostra a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que foi divulgada nesta segunda-feira.
A pesquisa considera endividados aqueles que possuem qualquer dívida, ainda que não esteja em atraso. O cartão de crédito é a principal forma de endividamento das famílias. 86,9% das contas a serem pagas pelas famílias estão relacionadas ao cartão de crédito. Em seguida, estão as contas referentes aos carnês de prestação e as dívidas adquiridas por meio de crédito pessoal. Um destaque positivo está no número de endividados por cheque especial. Apenas 3,9% das famílias brasileiras estão como usuárias desse tipo de crédito. É o menor número percentual desde o início da pesquisa em 2010. Veja os números da pesquisa. Em maio de 2024, a taxa de famílias com dívidas foi de 78,8%. Em abril, este número era de 78,5%. A pesquisa informa ainda o número de famílias que se declaram muito endividadas, 17,8%. E as inadimplentes, que são as que têm contas em atraso, representam 28,6% das famílias brasileiras. E agora um alerta: os furtos de energia elétrica bateram recorde no ano passado. Os chamados gatos superaram inclusive a geração da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, a segunda maior do país. Os gatos são uma forma de ligação elétrica clandestina feita para furtar energia sem que seja preciso pagar às concessionárias pelo serviço. Se os gatos fossem uma usina de produção, seriam a segunda maior do Brasil. Essa prática ilegal sobrecarrega as redes elétricas, encarece a conta de luz e pode causar curtos-circuitos ou incêndios. No comparativo, essa usina gato também representa 60% do fornecimento da Itaipu para o mercado brasileiro. Os dados são de um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, feito com base em informações da Agência Nacional de Energia Elétrica. A região norte do país é a que teve mais incidência de furtos. De toda a energia de baixa tensão fornecida, em 2023, 46,2% foi furtada. Isso é quase a metade. Mas é o Sudeste que mais pesa o sistema elétrico, puxado pelo Rio de Janeiro, que teve 11,27 milhões de megawatts furtados em 2023. E depois por São Paulo, com 6,98 milhões de megawatts. Os gatos somaram 20 milhões de megawatts na região no ano passado. Entre 2012 e 2022, as perdas não técnicas na região Sudeste representaram 46,04% do total do país. E veja a seguir: 3 torcedores são condenados à prisão por racismo contra Vini Júnior na Espanha. E ainda, cresce o número de pessoas que vão na academia de madrugada. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, é cada vez maior o número de mulheres na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Atualmente, elas já representam 12% do efetivo total. Confira agora na reportagem do Anderson Nascimento. Você provavelmente já ouviu a frase: lugar de mulher é onde ela quiser. É uma realidade que tem se tornado cada vez mais presente, principalmente nas últimas décadas. No que diz respeito à Polícia Militar, não é diferente. A Polícia Militar no Rio de Janeiro sempre foi formada por homens. A situação só foi mudar em 1982, quando 158 mulheres entraram para a corporação e no primeiro pelotão feminino. Atualmente, temos mais de 5.000 delas integrando a PM no estado. Assim como a sociedade, a instituição também precisou enfrentar o sexismo e o machismo para avançar. Durante essas 4 décadas, o efetivo feminino aumentou mais de 30 vezes. A partir dos anos 2000, mulheres puderam passar a chefiar equipes, uma vez que tinham tempo de casa suficiente para subir para as patentes necessárias. Ainda assim, são cerca de 30 comandantes mulheres, mas apenas 4 estão em unidades operacionais.
Mesmo com todos os avanços, a presença feminina ainda não é sentida em peso nas unidades de elite, como o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, que elas não fazem parte. A maioria das mulheres que hoje estão em postos de comando dizem que muitas vezes se viram sendo as únicas ou primeiras mulheres nos ambientes. Entre desafiar o preconceito e ocupar espaços, as policiais têm ainda que encontrar o equilíbrio entre carreira e família, uma vez que muitas são mães. A Polícia Militar pretende que mais mulheres continuem ingressando na corporação. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E, aliás, faltam 46 dias para os Jogos de Paris 2024. Vamos, então, conferir o momento olímpico. Quem traz as informações do esporte é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. E nós temos a primeira tenista brasileira confirmada nas Olimpíadas, não é mesmo? É isso aí, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos assistem. A Beatriz Haddad está confirmada nas Olimpíadas, após a atualização do ranking mundial de tênis desta segunda-feira. Apesar da brasileira ter sofrido uma queda de 6 posições no ranking mundial, ela foi parar no 20º lugar, após uma campanha fraca em Roland Garros. Mesmo assim, Bia conseguiu confirmar a sua vaga para os Jogos de Paris. Isso porque o ranking é a principal referência para definir os classificados. Pelas regras da Federação Internacional de Tênis, são os 56 primeiros colocados dos rankings de simples masculino e feminino. Então, desta forma, a vaga de Bia está assegurada, mesmo que venha a ter novas quedas de posição. E essa será, inclusive, a primeira Olimpíada da brasileira, que estava com problemas físicos nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, Kleber. Que boa notícia, né, Fernando? E outra boa notícia vem da seleção brasileira, é claro. O Brasil que venceu o México por 3-2 em um jogo amistoso no sábado. E hoje, o atacante Vini Júnior teve uma outra vitória fora de campo, na luta contra o racismo. Conta pra gente, Fernando. Exatamente, Kleber. A vitória foi contra 3 torcedores do Valência. Na partida do dia 21 de maio de 2023, Vinícius Júnior foi recebido no estádio Mestalha com gritos generalizados de macaco pela torcida rival. Os 3 torcedores confessaram o crime e foram condenados nesta segunda-feira. Vamos conferir. 3 torcedores do Valência foram condenados nesta segunda-feira a 8 meses de prisão por insultos racistas em maio de 2023 contra o astro brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, um caso que provocou uma onda de indignação internacional. Os 3 homens que admitiram os atos também vão ser proibidos de frequentar estádios de futebol para as partidas do Campeonato Espanhol ou da seleção por 2 anos. Os condenados, que não têm antecedentes criminais, não vão ser levados para uma penitenciária, já que os juízes na Espanha costumam suspender as penas de prisão quando não superam 2 anos de condenação. O comunicado do tribunal também revela que os 3 homens vão ter que pagar os custos vinculados ao processo. O Real Madrid celebrou a decisão do tribunal, considerada a primeira condenação por atos desta natureza emitida pelos tribunais penais da Espanha. Em 21 de maio de 2023, Vini Júnior foi recebido no estádio Mestalha com gritos generalizados de macaco pela torcida do Valência. O Comitê Disciplinar do Futebol Espanhol anunciou sanções contra o Valência, inclusive o fechamento parcial do estádio do clube durante 5 jogos e uma multa de 45 mil euros. Símbolo da luta contra o racismo no futebol, Vinícius Júnior já foi alvo de ofensas em várias partidas nos últimos anos, mas apenas alguns incidentes resultaram em punições. E segunda-feira é dia de começar regime e também de começar a ir na academia. E quem acha que tá tarde hoje para começar, se engana, não é mesmo, Fernando? Muito pelo contrário, Kleber, tá muito cedo. Um levantamento mostra que muitos brasileiros têm preferido treinar num horário não muito convencional. 1 a cada 20 alunos treina em academias de madrugada. Vamos conferir. O levantamento da plataforma de benefícios de bem-estar WellHub, o antigo Gympass, mostra que a frequência nas academias durante a madrugada deu esse boom nos últimos 5 anos. Enquanto em 2019, menos de 1% dos usuários da plataforma treinavam nesse período, agora em 2024, cerca de 5,5% deles treinam entre meia-noite e 5 horas da manhã.
A pesquisa reúne dados de todo o Brasil e tem como base o horário oficial de Brasília. Segundo a Well Hub, esse aumento pode ser explicado por mudanças no estilo de vida e também pela busca por flexibilidade de horários. Mas o treino na madrugada pode não render os resultados esperados. Segundo especialistas, treinar sem descanso afeta a capacidade de emagrecimento e ganho de massa muscular, já que o sono regula processos fisiológicos como digestão, músculos e sistema imunológico. Além disso, a falta de sono de qualidade no horário convencional pode prejudicar as atividades do dia seguinte, tanto as do trabalho quanto as rotineiras, como subir escadas, por exemplo. Por outro lado, os especialistas alertam que se a pessoa não tem outro horário para se exercitar, é melhor ir à academia de madrugada com regularidade do que ser sedentário. Fica a dica aí então, Fernando. Não importa o horário, tem que exercitar, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Inclusive, fica de exemplo para mim que estou precisando fazer um regime e ir para academia. Realmente está mesmo. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Kleber, e até mais. Até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.